Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Chegou o momento do passeio pela Bíblia. Shalom Shalom Aleinu Ve'al Kol Israel. Mas, irmãos, a Bíblia é toda ela uma história só. É verdade. Você que não conhece bem a Bíblia, que tem assim uma certa desconfiança ainda com relação à veracidade da Bíblia, como eu tinha alguns anos atrás, mas hoje eu não tenho mais, graças a Deus. A Bíblia toda ela é uma história só. A última parte do último livro da Bíblia soa como o final de uma história começada, sabe onde? Na primeira parte do primeiro livro. O final de Apocalipse. Nós vamos fazer um cruzamento agora. Se você até pudesse anotar ou gravar, seria muito interessante. Nós vamos fazer um cruzamento em que nós vamos mostrar aqui nesse passeio pela Bíblia que a última parte do Apocalipse, ele combina totalmente com a primeira parte do Gênesis. Então nós vamos de Gênesis pular para Apocalipse, trabalhar com os dois livros aqui. Veja que comparação maravilhosa. O começo da história está em Gênesis, o final está em Apocalipse. A primeira palavra do Gênesis. Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Uma última palavra do Apocalipse é em Apocalipse 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra. Interessante, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. No Apocalipse viu um novo céu e uma nova terra. Em Gênesis 1, verso 10, ao ajuntamento das águas chamou mar. No Apocalipse, e o mar já não existe. Em Apocalipse 21, verso 1. Em Gênesis 1, verso 5, as trevas chamou noite. No Apocalipse diz, lá não haverá noite. Apocalipse 21, verso 25. Gênesis 1,16 diz que Deus fez os dois grandes luzeiros, o sol e a lua. No Apocalipse já diz o seguinte, que a cidade não precisa nem do sol e nem da lua, pois a glória de Deus a iluminou. Apocalipse 21, verso 23. Em Gênesis 2, verso 17 diz, no dia em que dela comeres, morrerás. No Apocalipse diz, não haverá mais morte. Apocalipse 21, verso 4. Gênesis 3, verso 16, multiplicarei sobremodo as tuas dores. No Apocalipse diz que lá não mais haverá sofrimentos. Apocalipse 21, verso 4. Gênesis 3, 17, maldita é a terra por tua causa. No Apocalipse não mais haverá maldição. Apocalipse 22, verso 3. Em Gênesis, Satanás aparece como enganador da humanidade. Gênesis 3, versos 1 e 4 diz, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse,
Não comereis de toda árvore do jardim? Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. No Apocalipse, Satanás desaparece para sempre. Apocalipse 20, verso 10. Qual é o fim dele? E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. E eu digo amém. Em Gênesis, eles foram afastados da árvore da vida. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, não suceda que estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins, e uma espada flamejante que se volvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Isso está em Gênesis 3, versos 22 e 24. Foi proibido ao homem o acesso do caminho da árvore da vida. E no Apocalipse, reaparece a árvore da vida. Apocalipse 22, verso 2, diz: no meio da sua praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Aleluia! Em Gênesis diz, em 3, 24, o homem afastou-se da presença de Deus. Vamos ouvir? E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se volvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Então o homem foi lançado fora do jardim. No Apocalipse 22, 4 diz que verão sua face. Aleluia. Em Gênesis 2, verso 10, a primeira habitação do homem foi um jardim à beira de um rio. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Como é que termina no Apocalipse 22, verso 1? Nos mostra que a eterna habitação do homem redimido será ao lado de um rio que corre para sempre do trono de Deus. Diz assim: e mostrou-me o rio da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Que coisa linda é a palavra de Deus. Obrigado pela sua companhia neste passeio pela Bíblia.